Cat, vamos lá. Ricardo, no índice, você pode comentar sobre esse gap? Do dia 13 para o dia 14 do 6. 13 para o 14. Esse aqui, na estrutura. Vamos lá. Vamos dar uma limpada nesse gráfico. Aproveitar que o mercado não abriu ainda, o mercado à vista, e o índice está de lado, né? Subiu, caiu, não saiu do lugar. Gaps de quebra, eles acontecem usualmente em ondas 3 de 1. Ondas 3 de 1. Aqui, ó. Tá? Que geralmente, por que de quebra? Porque ela quebra um momento de consolidação e eventualmente libera o ativo para desenvolver a tendência de alta, nesse caso de alta, né? Esse caso de Petrobras, por exemplo. Né? Ó, então o que a gente vê aqui? 2 gaps de quebra. Tá? Então esses são casos típicos de breakaway gap. Certo? Agora a gente vai para um caso de Bradesco, e aí esses gaps acontecem em todos os ativos, tá? Em qualquer tempo gráfico. Obviamente no intraday, em ativos super líquidos, fica mais difícil de acontecer gap, muito mais acontece em ocasiões de abertura, né? Mas nesse gráfico diário fica fácil a gente encontrar a representação. Gráfico de Bradesco aqui embaixo, diário também. Este é um runaway gap, ou um gap de fuga. Acontece usualmente em ondas 3 de 3. Aqui, ó, tá? 3 de 3, aqui. E é por isso que também, e aí se a gente for olhar sob a perspectiva da análise de análise técnica clássica, você também vai encontrar a classificação Measuring Gaps, gaps de medida. Por quê? Porque ele usualmente acontece no meio do movimento. Então, Runaway Gaps e Measuring Gaps é a mesma coisa. Tá? E a gente consegue fazer uma projeção de preço baseado, partindo da premissa de que é um Measuring Gap, que ele está no meio da estrutura de preço. Então, a gente marca do início do movimento e projeta até o fim. Tá? Não é a forma como a gente usa aqui, porque vocês têm uma ferramenta exclusiva, que é o FIB 360, ninguém tem. Tá? Isso porque fui eu que criei e eu só disponibilizei para vocês, para quem acompanha a sala aqui. Então, até então, temos exclusividade no FIB 360. A gente não projeta preço a partir de usar um Measuring Gap, por exemplo, mas a gente usa o Gap para usar o FIB 360 também. Tá? Vamos para o gráfico de Itaú. Um dia também, gráfico diário. Aqui a gente tem dois exemplos de gap. Ó, gap de exaustão, que acontece usualmente em ondas 3 de 5. Aqui, onda 3 de 5. Tá? Usualmente acontece um gap de exaustão. E aquilo que eu mencionei, né? Na ocasião, poderia também ser um runaway gap. A gente não sabia se esse movimento de alta se estenderia para cima, continuaria a escalada de preço, sendo assim um runaway gap, ou se estaria no fim do movimento, que de fato acabou se concretizando, e se consolidaria como de fato um exhaustion gap. Tá? Já na volta, onda 3 de 1 de novo, breakaway gap. Tá? Então, percebem que essa dinâmica ela é constante, né? Sempre acontece, tá? Rente 3. Isso aqui, marcado no meio da tela, é um gap comum. Geralmente, gaps comuns acontecem contra a tendência ou em ondas de correção, tá? Aqui, 1, 2, 3, aconteceu numa onda 4 e eventualmente terminou a 5 para baixo. Gaps comuns geralmente são fechados, tá? Note que esse de Bradesco não foi fechado até hoje, tão significante que é. Né? Assim como os de Petro, assim como esse de Bradesco, de Itaú até então. Tá? Então, breakaway gaps, runaway gaps e exhaustion gaps, a dinâmica daquele negócio de gaps tendem a ser fechados, eles nem sempre são tão verdade assim. Porque isso que, enfim, imagina você está vendido no gap de Petro lá no R$6, ou vendido no gap esperando fechar lá no R$8. Então é a dinâmica que nem sempre é tão verdadeira e muito mais um mito do que verdade, tá? Que gaps tendem a ser fechados. Gaps comuns tendem a ser fechados, tá? Gaps comuns.